Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estarmos aqui hoje. Hein, Su? Depois de uma viagem, esse momento que a gente estava pensando há quanto tempo na sua cidade, né? Oh! Apesar de você ser de Brasília, você se considera totalmente paulistana. É, o coração paulistano, né? Mas também muito nordestino, mas uma história muito importante aqui. E hoje com uma convidada que vem dessa sua raiz aqui de São Paulo, hein? Com certeza. Uma pessoa que você falou bastante em relação a isso, que fez parte da sua jornada, né? Demais. A gente fala muito sobre carreira, né, do paliativista, e essa pessoa que tá aqui, né, eu vou falar assim, né, é uma pessoa muito especial para mim, né? Ela foi assistente quando eu era residente no Hospital das Clínicas, e quando você está nesse momento de residente, você naturalmente busca pessoas para você se identificar, para você ser uma referência, e com certeza ela foi uma grande referência para mim. Não somente como profissional, né? Ela sempre é a questão do objetivo, do foco. Imagina, pacientes em sofrimento. Então, havia tantas questões para a gente cuidar e olhar, ela sempre conseguia, né, trazer de forma muito... com esse objetivo mesmo, do que a gente deveria cuidar, do que estava no nosso controle, no nosso alcance, do que não estava, mas também com muita leveza. Com muita diversão. Era muito gostoso estar com você no dia a dia. Mas quem é? Sua, a nossa audiência deve estar ansiosa para saber quem está com a gente hoje aí. Sim, é uma grande referência brasileira, mundial, de cuidados paliativos. É a nossa Maíra Frutig. Ela é médica geriatra e paliativista, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Integra a equipe dos cuidados paliativos do ICESP, quando nós nos conhecemos, desde 2012. A gente se conheceu em 2013. É cofundadora e coordenadora de algumas equipes de geriatria e cuidado paliativo de alguns hospitais aqui em São Paulo. E é esta querida Maíra, com essa leveza, com esse foco. Seja muito bem-vinda, querida. Muito bem-vinda, Maíra, muito bem-vinda. Obrigada, que delícia ouvir essa receptividade, assim, desde cara. Acho que é muito... Me emociona, assim, né? Saber o quanto a gente pode ser espelho de alguém, com tantos defeitos que a gente também carrega, né? Assim, longe da gente conseguir trazer perfeição, mas eu acho que o ICESP, a questão do ensino, eu acho que é algo que sempre me atraiu. E tô lá desde 2012, e eu acho que o motivo pelo qual eu tô e muita gente tá lá é esse propósito mesmo, né? É a gente compartilhar, dividir e crescer junto, né? Eu costumo dizer que às vezes o residente acha que tá sugando da gente conhecimento, mas de verdade eu acho que a gente que aprende mais com eles, né? Acho que é isso. Que legal você trazer a palavra propósito, né, nesse início, que é uma coisa que a gente fala tanto. E aí a gente tem um costume, Maíra, de sempre agradecer aos mestres que nos deram. Às vezes alguns colegas vêm aqui, eu fui pro paliativo pessoa tal. E aí eu queria te agradecer por nos dar a sua participar da formação dela lá em 2013, cara. Essa pessoa espetacular pra gente, maravilhoso. Olha amigos. E eu acho engraçado ela falar da leveza, porque a Su é essa pessoa, né? Exatamente, é ela. É ela. E eu acho que ela trazia, assim, sempre com um sorriso largo no rosto, né? De forma nenhuma minimizando o sofrimento alheio, mas eu acho que trazendo sempre essa positividade, sabe? Era muito gostoso a troca com ela, né? E eu acho que sorte a sua de ter ela em Brasília. Sem dúvida, minha, não. A gente vai começar a chorar aqui. Porque São Paulo perdeu. Que A Suelen isso. era uma residente que eu sempre ficava de olho, assim, eu sou um pouco olheira no CESP, né? Eu falava, não, a Suelen vai trabalhar comigo, mas tudo bem. Ai, ela estando bem, tô bem. Estamos juntas. Isso aí. Que bom ter você, é uma grande referência. Obrigada, querida. E como paliativista, a gente queria começar perguntando da sua biografia. Quem é a Maíra? Nossa... acho que essa é uma pergunta... Alguém consegue responder isso aqui, gente? Olha, eu vou te falar que tem muitos convidados que fogem pela tangente, hein? A gente fala que a gente faz toda essa apresentação, assim, mais técnica, científica, e deixa essa pergunta para falar da essência, né? Sim. E é engraçado você trazer essa pergunta, que alguns colegas reforçam a parte científica. E a gente tá realmente falando como a parte biográfica, que a gente faz de maneira estruturada dentro da avaliação do paliativista, né? Que talvez não tenha uma resposta. E que talvez não tenha. Ai, que bom. Completa, né? Eu acho De que... se sentir à vontade, assim, eu não sei, posso responder até o que eu sei agora? Eu acho que se conhecer, eu acho que o autoconhecimento é o maior desafio da nossa vida, né? A gente fala muito dentro do paliativo de saber quem é o outro e o que é importante para o outro e quais são os valores do outro e despir dos nossos e tudo mais, mas eu acho que muitas vezes a gente nem sabe quais são os nossos, né? Eu acho que é uma busca constante, eu acho que a gente, mesmo que a gente saiba quem a gente é hoje,
amanhã a gente tá diferente, né? Eu acho que é aceitar isso, acho que é aceitar que o processo é dinâmico, né? Tem uma frase que eu gosto muito, não sei se eu vou conseguir lembrá-la com bastante detalhe, mas eu acho que, assim, a gente tem a noção, né, da maturidade, eu acho que do indivíduo, é a gente saber exatamente o quanto a gente aceita as nossas imperfeições, né? E o quanto acho que a gente está disposto a compreender e a conhecer, talvez, acho que não só as imperfeições, mas tudo aquilo que a gente, de repente, gostaria de fugir, né? E a gente não foge, né? Eu acho que as nossas verdades, eu acho que é isso, né? Eu acho que nem sempre a gente mostra as verdades para o outro, mas não mostrar as nossas verdades para nós mesmos, eu acho que talvez seja a maior enganação, né? Eu acho que essa é a busca, a gente conseguir saber das nossas verdades e ficar bem com a gente mesmo, né? E não fugir. Eu acho que é mais ou menos isso. Talvez eu esteja nessa busca. Então, não consigo dizer quem eu sou, mas eu acho que eu consigo dizer que talvez essa leveza que você falou de atrair, eu acho que eu costumo estar bem nesse lugar, sabe? E de atrair, eu acho que fazer o bem é atrair o bem, ainda que a gente intencionalmente tenha isso, né, no nosso scope ali, na nossa meta. E às vezes a gente vai dar uns deslizes, né? Como todo ser humano, eu acho que é isso. Coisa linda. Você começar trazendo isso já é uma baita de uma lição para nós, que a gente fala o podcast, o objetivo é que a nossa audiência é muito profissional que lida com o sofrimento em diferentes sentidos. E às vezes a gente fica falando tanto do outro que paramos de olhar para nós mesmos. Exato. E assim, para mim é impossível você cuidar do outro e ouvir realmente o que o outro tem para falar de maneira verdadeira sem você se conhecer. Sem conhecer aquilo que faz parte de você e do outro. E às vezes as pessoas fazem como um escapismo, né? Fazem como um escapismo de fugir de si mesmo. E não é muito bem por esse caminho. Obrigado por compartilhar já nesse início, assim. Com essa profundidade. Isso aí, caraca. E aí eu queria te perguntar um pouquinho, como que foi sua caminhada até chegar ao cuidado paliativo? Como que foi isso, assim? Então, eu fiz residência de clínica, né? Então, eu tinha em mente que eu queria fazer algo que envolvesse, de repente, a parte neurológica. Então, eu gostava muito de neuro. Aí, depois, eu gostava muito de psiquiatria. Então, saúde mental era algo que me atraía bastante. Mas sempre gostei de cardiologia. Então, de repente, eu descobri que a geriatria ia me complementar, né? A população geriátrica, o idoso era dentro da residência de clínica, era sempre assim, a Maíra vai ficar com o velhinho tal, né? As divisões, assim. Então, acho que eu acabei sendo inclinada para isso. E dentro da geriatria, eu percebia que faltava algo, né? Assim, mesmo dentro da geriatria, que a gente tem uma intersecção muito grande com finitude e tudo mais, eu achava que a gente não tinha isso muito bem na nossa formação, né? Então, buscava algo que me deixasse mais segura e não tão desconfortável, acho que em lidar com as nossas impotências, né? A gente eu costumo falar isso para os residentes, né? Acho que todo mundo aqui foi fazer medicina, às vezes, na grande maioria, para salvar vidas. E aí a gente se dá conta que quantas a gente salva não enche uma palma da mão, né? Assim. E aí... E é diferente, né? Eu acho que médico tem essa visão... E eu acho que o não médico, né, o profissional da área da saúde, né, da equipe multi, enfim, o não médico, o propósito dele é cuidar. E eu acho que a gente não dá esse valor, né? E aí eu comecei a entender e acho que você começa a entrar em tilt mesmo, né? O quanto talvez a medicina te preencha, o quanto você não se sente tão completo. E aí eu comecei a buscar que faltava coisas mesmo na minha formação, né? O como a gente precisaria fazer algo diferente do que talvez nossos mestres talvez não nos passavam, né? E aí eu comecei dentro da geriatria, tinha uma abordagem de cuidado paliativo não tão estruturada na época, né? Então a gente não tinha nem residência, não tinha... Mas a gente tinha uma figura que para mim é uma figura que eu vou sempre levar também para minha vida, que é o Saporete, né? Então o Saporete, ele fazia parte ali do corpo clínico da geriatria, então era muito legal as provocações que ele fazia, né? Então a gente falava, nossa, seu fulano faleceu, morreu. Mas qual é o espanto? Então ele fazia sempre a gente questionar o prognóstico e tudo mais. Então ele foi um cara que depois que eu acabei a geriatria, eu fiquei mais um ano de voluntário ali no ambulatório dele, que tinha um ambulatório bem incipiente ali de paliativos dentro da geriatria. Então, foi a partir daí. Nossa,
Que bacana. E pensando que isso há mais de 10 anos atrás, né? O quanto que ainda era tudo muito incipiente, né? A gente Sim. ainda tem muitas questões incipientes dentro do cuidado paliativo, mas assim, eu sempre gosto de ouvir os paliativistas, ainda mais os paliativistas antes de ter residência de 2013, Sim. falando um pouquinho de como chegou, né? Porque era Sim. tudo muito novo, Era. tudo ali, você descobrindo, mesmo aqui no ICESP, mesmo aqui na USP, mesmo em São Paulo, realmente uma referência pra gente, ainda tudo muito assim, como que foi, e ainda às vezes meio deixado de lado, né? Você comentou que o Saporetti era essa diferença ali de realmente preceptor, de pessoa que trazia essa reflexão, mas outros talvez não, né? Não, ele realmente era um ponto fora da curva ali. Interessante que esse ambulatório foi, assim, é um ponto de nascimento de muitas ferramentas, inclusive, que a gente usa dentro do cuidado paliativo do DAM. Sim. Né, de muita coisa que hoje a gente estuda Sim. como evidência pra gente Sim. fazer a nossa prática desse ambulatório. Sim, e ele era um visionário, né? Impressionante. E às vezes visto como um guru, né? Nossa, como é que ele sabia que aquele paciente ia morrer, né? Que uma legal. figura fantástica. Aí depois eu fui atrás, fiz o curso, na época tinha poucos cursos no Brasil, né? Então tinha o da Casa do Cuidado, da Ana Cláudia, eu acabei fazendo, fiz um que era voltado para médico, depois eu acho que nem teve tantos, depois eu falei, putz, eu preciso fazer um que era mais global, assim, que era para multi, era o ano todo, fiz também. E aí dentro dos serviços que eu comecei, né? A gente começou como geriatria num serviço, que foi muito engraçado, tipo, eu era residente de clínica, não, eu já era residente de geriatria. Ou no HC? Eu já era residente de geriatria no HC. E aí eu tava lá fazendo plantões de clínica nesse hospital privado e tal. E aí um dia eu sentei com o diretor lá e falei assim, acho que falta geriatra aqui. O senhor precisa entender que o mundo tá envelhecendo. Imagina, era uma conversa super despretensiosa, assim. Eu bem corajosa, ou bem, né, sei lá, sem noção. E aí ele olhou assim pra mim, eu lembro que esse diretor era engraçado, ele era um surfista, tá? Ele olhou pra mim, acho que ele ficou com pena, falou, tá bom, menina, vai, começa aí a fazer a geriatria. Aí a gente começou uma retaguarda de geriatria. Mas os pacientes que vinham pra gente, na época, eram pacientes, assim, que eu acho que ninguém queria cuidar, sabe? Aquela úlcera infectada, sabe assim? Eu lembro um Réveillon, tinha um paciente, passei uma visita nesse paciente. E aí a gente começou a cuidar, e aí o que me chamou a atenção foi um dia, era uma demência, um paciente de uma demência bastante avançada, um imobilismo bem importante, e faleceu no andar. E eu tive que responder para a qualidade, que teve um óbito, uma parada no andar. Não é óbito, é uma parada, né? Era uma parada. E aí eu falei, gente, isso aqui tá tudo muito errado, né? E aí eu sentei com a moça da qualidade e falei, olha, não é uma parada reanimável, né? Ela estava realmente, era uma morte natural, veja bem. Mas dentro dos protocolos e dos danos e dos indicadores e barará. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de gestão, que eu falei, gente, tá tudo muito errado aqui. E aí houve um movimento dentro do hospital, era uma rede de hospitais, e aí a gente acabou sendo chamado, falou, olha, tem alguém lá, né? Era uma unidade menorzinha, tem alguém lá nessa unidade menorzinha fazendo alguma coisa que parece que é o que vocês estão querendo. Por quê? Porque eu acho que o cuidado paliativo, ele deu um boom em São Paulo, pelo menos, né? Na minha visão, das acreditações, né? O quanto, talvez, né? Os fins justificam os meios, vamos dizer assim. E aí falavam, que viram aquilo como necessário. Como né? necessário. Aí uma das unidades, que era uma unidade que precisava de uma acreditação internacional, que precisava ter alguma coisa de cuidado paliativo, falaram, olha, tem alguém lá fazendo alguma coisa. E aí chamaram a gente para essa reunião. E era interessante que a gente já estava agregando profissionais, por exemplo, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, que na hora do almoço se encontravam com a gente para discutir alguns casos que criavam ali um pouco de angústia. Então a gente fazia, sabe, uma sessão ali meio de terapia mesmo para discutir esses casos, né, dentro das impotências que tínhamos. E aí falaram da gente, aí a gente foi nessa reunião e aí saímos de lá com a proposta de vamos implantar então na rede o cuidado paliativo. Que ano a gente tá falando mais ou menos, Maíra? A gente fez em 2013. Olha aí. Em 2013. E aí juntou eu, mais duas colegas que fizeram geriatria comigo, que estavam comigo na geriatria. Falei, vambora. E aí foi bem desafiador, né? Porque a gente não tinha nenhuma formação em gestão. E a gente tinha acabado, né? A gente falou, nossa, quem somos nós aqui na fila do pão para fazer alguma coisa? E aí a gente foi começando, assim. E eu acho que esse é o grande, acho que, né, talvez lance, né? É o quanto a gente pode ter
coragem, né? Eu acho que a coragem, né? Eu acho que Mandela dizia isso, né? Eu acho que coragem não é a ausência de medo, né? Eu acho que eu acho que é o grande lance, né? É persistir apesar dele. E aí a gente foi. Então, acho que hoje a gente pode dizer que, assim, puxa, o serviço tem, né, mais de 10 anos e está super bem consagrado, estabelecido. Não, longe disso. Né? A gente ainda tem um serviço que não se estabelece em várias modalidades, é mais de interconsulta mesmo, é mais para a gente, né, conseguir fazer um objetivo e um plano de cuidado em um hospital de agudos. Então, a gente não tem, né, um serviço robusto com todas as necessidades que o paciente precisaria, até ambulatorial, domiciliar a gente conta, né, são serviços privados, conta com, enfim, essa coisa de saúde suplementar que é um outro capítulo, mas o que eu percebo é que quanto a gente, às vezes, no mesmo dia, a gente discute uma intubação paliativa, que, né, como diz o Daniel Forte, é faixa preta, e no dia seguinte a gente está falando, não, a gente não cuida só de pacientes em fase final de vida, é no mesmo serviço. Né? Então, eu acho que isso é um grande, sei lá, não sei se é um alento ou se é uma preocupação que a gente, que trabalha nisso, pode dividir com quem está começando. Preocupação? Preocupação, porque eu acho que eu acho que quando a gente tá tanto tempo num serviço, a gente imagina que a gente, nossa, vai chegar lá e vai só discutir sobre tomada de decisão. Me chamaram para tomar decisão sobre faz ou não essa quimioterapia nesse paciente, ou sobre manda ou não esse paciente para UTI, ou faz ou não essa cirurgia. Eu acho que essa é a cereja do bolo. É a hora que todo paliativista gostaria de ter esse reconhecimento, né, para contribuir. E muitas vezes a gente é chamado tardiamente ainda num serviço de tantos anos, entende? Então, acho que essa preocupação é do tipo, quando que a gente vai chegar nesse amadurecimento? Né? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Né? Será que eu tenho que fazer de novo educação continuada? Será que a equipe de enfermagem mudou tanto e que não sabem o que a gente está fazendo aqui? Imagina, a equipe não médica é a equipe mais aberta, né? Interessante você trazer isso, né? A gente gosta muito, né, sobre esse tema. E o que a gente discute muito é que tem a cultura que tange todo o nosso dia a dia. E a cultura é formada de pessoas. À medida que essas pessoas entram e vão e voltam, novas culturas vão se formando. E o quanto que isso traz a necessidade, como você trouxe, do dinamismo do cuidado paliativo, né? Parece que agora a gente está num ambiente seguro, né? Que a gente tem as pessoas alinhadas com o mesmo objetivo. Às vezes sai uma pessoa, às vezes vem um caso que não foi como dentro do esperado, aquela cultura que estava muito bem engessada, a gente percebe que não, que ela é muito vulnerável mesmo, né? Exato. Porque somos vulneráveis, né? Tanto que isso traz também esse dinamismo, né? E eu acho que enquanto a gente colocou, vamos pensar, né? Paliativo entrou na graduação ano passado. Eu acho que enquanto isso não, essa cultura, ela precisa vir da raiz. Isso. Né? Então, enquanto isso não... Acho que daqui uma década, talvez, a gente possa ter uma outra conversa. Mas eu acho que é mais ou menos esse o ponto. Mas é aí o que eu acho que é tão importante, Maíra, você tá compartilhando isso. Porque a gente esteve no congresso e a gente ia falando com as pessoas e eles trouxeram exatamente essa angústia, que às vezes é uma andorinha sozinho, é um paliativista, aquela questão de eu equipe, e aí parece que eu começo a fazer todo um trabalho e aí volta essa questão só de fim de vida. E às vezes serviços que estão começando e as pessoas ficam procurando alguma questão. De, será que sou sobre eu? O que tá... Mas será que eu não estou entregando algo? Exatamente. Exato. E aí, assim... É uma construção, e você tá nessa jornada desde o início, eu vou dizer assim, desde o início que eu falo por conta de a residência é um marco, né? A residência que começou lá em 2013 aqui no Brasil é um marco. A gente teve esse marco ano passado de realmente quase 10 anos depois, uma década depois, de estar na graduação. Mas são, acho que, tijolos importantes que são colocados nessa estrutura e nesse ecossistema de cuidados paliativos que ainda está sendo criado no país. Esse ano, do ano passado para esse, saiu a política nacional realmente. Então, assim, são muitos fatores e que eu acho que quem tava no pioneirismo, né? Quem tava no início, de montando a equipe, de dando a cara, de você falando, de indo mesmo com medo, passou por coisas que a gente nem imagina. E que isso são lições importantes, né? Um dos papéis da gente aqui no podcast é compartilhar um pouco essas vivências e esses desafios para quem... Nosso país é um país continental. Para quem tá em outros cenários você tá aqui em São Paulo, uma referência pra gente... E outras pessoas estão vivendo isso difícil e ouvir isso é um acalento, né? Foi uma coisa que a gente ouviu muito durante o congresso. Demais. Não, e você trazer, né? Com toda essa autoridade que você tem, com toda essa história dentro do cuidado paliativo, você falar o tanto que é difícil, o quanto que nos preocupa. Perceba, um serviço de tanto tempo, 10 anos, e ter essa dinâmica de pacientes em fim de vida, né? O quanto que
Gente, eu acho que isso diz também da realidade do Brasil. Né? Sim. O quanto que a gente não consegue ainda nomear a Sim. morte, lidar com cenários de morte, de nascer, e em causas agudas que o paciente pode sair, causas irreversíveis que o paciente não pode, no mesmo local, né? Isso diz da gente, da nossa dificuldade de lidar com essas Exato. tantas nuances, né, da vida. Exato, e eu acho que o maior desafio é a gente explicar essa zona cinzenta, né? Que não é tudo preto ou branco, né? Não entuba, né? E essa intercorrência aqui, né? No meio de tudo isso. É potencialmente reversível, não é? Né? O que é apropriado, o que não é? Então, eu acho que isso dá um tilt quando finalmente, né? A criatura acha que entendeu o que é cuidado paliativo. E ela fala assim, mas peraí, vai pra UTI? Aí você fala, ai meu Deus, vamos lá, né? E eu acho que o lance é... Quando a gente expõe isso, né, de uma forma muito, muito humilde e sincera, de que, puxa, em São Paulo, hospital privado, a gente tem desafios. Isso é muito legal. Eu acho que isso tranquiliza e eu acho que é prevenção até de burnout, né, para quem tá começando, porque tem momentos que é muito difícil. E aí eu acho que quem te carrega, quem te puxa, né, para cima, a sua equipe. Então, eu acho que essa troca dentro da equipe, né, de falar, ai, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Cara, me apresenta alguém aí e fala qual que é o segredo que a gente quer saber, né? Porque eu acho que é dinâmico e é construção. E você, como gestora, como é que você lida com essa parte, que também pra gente, né, é algo muito caro, né? Sobre essa questão de como instrumentalizar, como cuidar também desses profissionais que você lidera, que são pessoas que sofrem, cuidando de pessoas que sofrem. Qual que é a tua impressão? Cara, eu sou leonina, né? Então, eu acho que tem uma questão, assim, minha, que eu sou muito... Eu acho que leal mesmo, né? Então, eu acho que primeiro é a minha equipe. Então, eu acho que eu começo lá atrás, né? As minhas sócias dizem que eu tenho um sarrafo um pouco alto, assim, de escolher realmente uma pessoa que vá pro time. Que legal. Mas eu acho que essa escolha é muito criteriosa, não pelo grau de instrução e de formação, porque muitas vezes, pela residência, a gente costuma agregar pessoas que acabaram de sair da formação, então não tem prática, né, ainda de vivência mesmo de trabalho. E a minha preocupação é falar assim, pô, essa pessoa ela é muito boa, ela tem potencial de amadurecer, de crescer, mas se eu colocar ela no serviço tal, é muito tubarão. E aí eu tenho muito receio dessa pessoa, às vezes, achar que o problema é ela, né? Então eu tenho muito cuidado, acho que como talvez, né, preceptora, assim, de fazer essa parte acadêmica, de não expor, às vezes, alguém que pode, de alguma forma, se questionar se está no lugar certo. Porque, às vezes, o lugar é muito hostil. Então, tem serviços que eu entendo que, às vezes, dependendo do corpo clínico que tem que ele ter, precisa ter um pouco mais de casca, sabe? Então, eu tento fazer esse jogo, mas ainda quando, mesmo quem tem a casca, né, sofre, e eu sofro também, gente, vocês não sofrem, né? Assim, tem coisas que você fala, nossa, da onde veio essa invertida aqui? E aí, às vezes, a reflexão talvez essa invertida veio porque dentro na testa daquela pessoa, né, do médico, assistente, titular do caso, esteja um holofote ali, né, um banner de desespero, sabe assim, a pessoa tá desesperada. Então, eu costumo, acho que é troca, né, Su? Eu acho que é o quanto, olha, você vai vir compor esse time, eu tento preparar, olha, tais, mas a gente não consegue controlar tudo. Então, acho que é manter um canal muito aberto, muito de parceria, né? Então, poxa, tem algum problema, tá com alguma dificuldade? Vamos discutir. Eu não consigo fazer reunião, adoraria fazer reunião de equipe semanal para discutir todos os casos e tudo mais. Já fiz isso em alguns serviços. O que eu percebo, tem semana que é lisa e começa a pessoa perder aquele tempo precioso dela para não falar nada. Ah, não, tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Então, o que eu falo? Olha, então vamos fazer o seguinte, quando tiver algum BO, me aciona na hora e a gente vai discutindo junto. E aí, nessa discussão, eu acho que trazer o quanto, puxa, que bacana, eu não teria tido essa ideia, eu teria feito isso. Então, acho que é extrair daquilo que a pessoa, né, conseguiu elaborar e fazer, o que ela conseguiu de positivo. E às vezes eu falo, puxa, aprendi com você, olha, tem coisa aqui que eu nem teria tido essa ideia, que bacana. E aí eu acho que é passar a segurança. Olha, então acho que esse ponto você tem razão, eu vou levar para a instância maior. Né? Então, a pessoa se sentir, de uma certa forma, respaldada. Porque eu acho que esse é o grande lance, né? Tem vezes que eu gostaria de falar assim, cara,
Tem vezes que eu gostaria de pedir demissão pra mim mesma. Né? E poder virar e falar assim, Suelen, tô com um caso aqui, olha, não sei o que você vai fazer, entendeu? Resolve aí, se você vai falar com o diretor, com o gerente, eu não sei. Mas eu, tô só te passando. Tem horas que dá vontade de você trocar e falar, ai, cara, eu só queria passar pra alguém. E acho que o que me ajuda muito é porque eu não sou a única chefe, né? Assim, se a gente falar em chefe. Eu coordeno junto com 2 grandes amigas que fizeram residência comigo, que tem... Nós 3, eu costumo dizer que a gente é um banquinho de 3 pernas. Somos personalidades diferentes. Que legal. Cada uma tem uma visão. Então, eu sou do RH. Eu gosto de people, assim. Eu gosto dessa coisa de me relacionar. E eu acho que tem essa coisa dos residentes terem passado comigo e tal. Uma é totalmente pragmática, que vai lá para a questão de estratégia. E a outra é questão financeira. Então, acho que a gente, as 3 realmente se complementam, assim. Mas a gente vai aprendendo na vida, sabe? Você trazendo isso, né, da liderança, né? Me lembrou muito que a gente estava conversando até com uns mentorados esses dias agora, de você falando sobre como que tem uma equipe, e aí você tem as personalidades e saber a maturidade. Às vezes ele é excelente tecnicamente, mas às vezes o grau de disposição, o grau de relação, essa parte humana, talvez não esteja tão pronto para estar ali num local, né? E aí ele teve uma vivência, né, você recentemente em relação a isso, assim. Poxa, precisa desenvolver a pessoa, é maravilhosa, mas também não pode queimá-la, talvez naquele momento, né? Então, assim, você tem que ter uma atenção onde você coloca, senão você acaba fazendo esse profissional, às vezes, entrar em parafuso. Tá no início ali, ele precisa ganhar a casca que você falou, né? Isso é muito legal. Quando a gente está na liderança, de certa forma, a gente percebe, como você trouxe, a parte técnica é um dos quesitos, né, para a pessoa estar apta para fazer aquele trabalho, mas há outras questões que às vezes são mais intangíveis e às vezes o outro não consegue, né, perceber quando a gente nomeia, não. Talvez esse não seja o momento de você estar nesse lugar, né, porque a gente, e agora falando como médicos, a gente tende a achar que se a gente lê 10 artigos todos os dias, fazer resumo é o suficiente para a gente cuidar do outro, e aí vem o paliativo e quebra isso com a gente, né. Como que tá o seu olhar para a sua vida, como que tá você nas suas relações, como que tá a questão das soft skills. Exato. E eu acho que é responsabilidade de quem tá gerenciando, né, esse serviço e esse cuidado maior. Não dá pra gente se isentar dessa responsabilidade, né? Eu acho que do soft skills, eu acho que é bem isso, né? Você pode tecnicamente ser muito... Quantos colegas que a gente sabe que tecnicamente são muito bons, né? E que, de repente, como patologistas, seriam excelentes. Não é verdade? Total. E tá tudo bem, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que, às vezes, o cara não tá tão, enfim, né, por dentro dos melhores artigos sobre tal assunto, mas ele tem um jogo de cintura ali, porque eu acho que na nossa posição, ainda sem reconhecimento do que de fato nós fazemos, no tempo que fazemos, né? Porque eu acho que essa coisa que era fee for service agora muda tudo e a gente tem que se adequar e tudo mais. Como é que a gente mostra que qualidade custa? Né? Como é que a gente entrega depois da experiência do paciente? Que paciente? Ele faleceu, é a experiência da família. A família vai querer passar nesse hospital porque ele vai lembrar que o fulano... Né? Depende, se ela teve uma boa experiência, sim. Então, como é que a gente faz o gestor entender tudo isso? São muitas peças num quebra-cabeça que, às vezes, a gente tem muita dificuldade de ler e de apresentar. Então, eu acho que é isso, né? É nossa responsabilidade cuidar do indivíduo que está ali com a gente e saber que ele tem habilidades a melhorar e eu acho que a gente também saber que a gente vai aprender com eles, né? E te ouvindo, né? Eu fico pensando assim, você teve a oportunidade de iniciar os serviços, tanto de geriatria como de cuidado paliativo, em diferentes hospitais, com diferentes cenários, com diferentes realidades, em um ambiente inóspito para o cuidado paliativo, né? Como você falou assim, né? Nesse colega, né? O chefe meio surfista, assim, da geriatria que foi ali, não, então começa aí, porque a geriatria também teve isso, ainda tá agora já bem instalada, mas também teve um processo de até entender o cuidado com o paciente idoso, né? Sim. E aí eu fico imaginando, assim, como que foi para você fazer esse fortalecimento e essa conversa com o gestor, realmente em relação ao cuidados paliativos, em relação, olha, da importância. Então a gente estava falando muito do contato com os liderados, né, mas também com o coordenador, com o supervisor. Como que foi para você, em diferentes instituições, essa conversa de, olha, o valor do cuidado paliativo, não só a questão da acreditação, né, nisso, você até trouxe a palavra, né, a gente está muito acostumado a salvar, a curar, mas mostrar a importância do cuidado, né? Sim. Como que foi para você isso?
Cara, eu acho que no início a gente teve sorte de pegar realmente gestores que tinham um olhar diferenciado para um bom cuidado, né? Parece uma premissa que deveria, né, fazer parte ali de um bom gestor, mas de fato hoje a gente se depara com realidades que, né, essa equação nem sempre é essa. Então, acho que primeiro a gente teve sorte, realmente. Tinha uma intenção de qualidade, mas alguns serviços que a gente estava nem tinha essa acreditação ainda em mente, nem precisaria de um cuidado paliativo estruturado. Então, acho que a gente teve sorte de ter esse canal aberto. E eu acho que também de ter, talvez, a humildade de ir explicando, sabe? Dessa sensibilização ser na ponta do lápis, né? Ser à beira-leito. Então, não era algo só da porta para dentro da gestão, da diretoria, mas era uma costura ali, eu acho que nos corredores mesmo, né? Sabe aquela coisa, tipo, queimar a propaganda do boca em boca? Né? Por mais que hoje a gente tenha tanta tecnologia de se promover, mas eu acho que o resultado de uma boa entrega, eu acho que faz a coisa continuar crescendo. Eu acho que esse foi um ponto. Uma outra coisa que você perguntou que agora eu esqueci, desculpa. Não, era muito nisso, de como validar e fortalecer realmente o cuidado paliativo frente à instituição. Boa. Eu acho que também teve um ponto de que desde o início eu tinha muito receio de que o cuidado paliativo fosse traduzido para quem estava na mesa para lá, de que era economia de custo. Então, eu consegui garantir de que se eu precisar pedir uma ressonância para esse paciente, para descobrir se é uma intercorrência aguda potencial, vai ser permitido ou vai ser bloqueado? Não, tá tranquilo. Então, eu acho que estabelecer serviços em que a gente não tinha limitação do cuidado. Então, isso permitiu com que a gente fizesse uma boa prática. Eu acho que esse foi um ponto de mão dupla ali. Né? E teve um serviço que talvez tenha sido um dos últimos que a gente entrou, em que já existia equipe de cuidado paliativo. Então, a gente foi a terceira equipe a entrar. Exato. Então, para mim foi um desafio interessante, porque eu falei assim, poxa, nos outros a gente estava implantando. Esse daqui, o que aconteceu? Né? Sendo que uma das equipes é uma equipe que eu respeitava muito. Né, a equipe primeira que tinha, depois passou uma outra equipe que eu não conhecia, não podia opinar, e aí pediram pra gente começar. E aí eu fui exatamente fazer essa pergunta, né? Começar substituindo a equipe? Isso, era uma terceira, a gente entrou como terceira equipe. Substituindo, exato. Então já havia, né, previamente tido outras equipes. A anterior eu não conhecia, então eu não sabia dizer, puxa, o que será que aconteceu? Mas a primeira equipe eu tinha muito respeito e zelo, então eu queria entender por quê. E aí eu fui muito franca, né? Quando eu percebi que a mudança de cultura que eles queriam, que a gente, na quebra de braço, né, com corpo clínico, tradicional, old school, que a gente fosse, vamos dizer assim, o porta-voz disso, sem nenhum respaldo deles, falei, olha, eu vou ser muito honesta com vocês vão ficar mudando de equipe todo mês. Eu não vou conseguir entregar algo diferente que a equipe X tentou entregar. Né? Enquanto vocês não perceberem que a mudança de cultura é de quem faz parte do corpo clínico e não, né, o paliativo vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir fazer nada diferente se a gente não tiver esse respaldo de vocês e o entendimento de que a mudança de cultura precisa acontecer na sociedade institucional que vocês estão. Né? Não tem algo que, sabe, eu não consigo tirar da cartola uma solução aqui para isso. Bacana você falar, que é engraçado, assim, eu ouço muito a sua, compartilhando um pouquinho de como foi iniciar lá no Sírio Brasília, né? E a sua resposta foi muito semelhante ao que você sempre falava dos bastidores, nessa primeira parte, né? Do como que foi fortalecer o cuidado paliativo. Muitas vezes no bastidor mesmo, que às vezes a gente médico não valoriza tanto, fica, mas o artigo tal, mas às vezes tem uma coisa antes ali também para você conversar na parte institucional que funciona muito bem, né? Que é um ponto muito significativo nisso. E acho que escolher as batalhas. Né? Às vezes a gente tem que ser humilde o suficiente de que, ok, nesse serviço, por exemplo, no início a gente foi chamado para fazer, tipo, praticamente
Ai, se me escutarem, paciência. Mas assim, era cariação, era mais ou menos assim, vou chamar vocês, a equipe X, que tá o problema de tal paciente, a gente vai discutir tal paciente. E eu falei, minha nossa, como é que eu vou na frente do colega falar que, né, assim, é muito complicado, né? É questão de ética mesmo. E eu acho que a educação, ela precisa ser um processo. E aí a gente foi muito estrategista também. Então a gente trouxe, olha, a conduta X do colega Y é possível. E é o que, na maioria das vezes, é feito em qualquer lugar. Né? A gente traz aqui uma outra reflexão, né? Será que a gente poderia ter cuidado desta forma? E aí a gente foi criando ali parcerias. Então, hoje, essa equipe que tinha muito problema, hoje é uma equipe que elogia, né, a nossa atuação e até a nossa tratativa. Ai, são muito educadas, sabe? Assim, tem né? Mas eu consigo entrar em todos os casos dessa equipe? Não. Quando eu entro, eu consigo fazer tudo que eu gostaria? Também não. Então, eu acho que é escolher as batalhas. Mas hoje, por exemplo, olha, eu acho que a gente tem que chamar essa família para conversar, eu acho que a gente pode. Eu só escuto assim, Maíra, faz o que você acha que tem que fazer. Tá ótimo. Então, só da gente conseguir esse tipo de penetrância e de acordo, é conquista e é tempo. Caramba, Maíra. E diante de tantos desafios, o que te faz ficar dentro do cuidado paliativo? Muito boa! Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? Para quem é leigo, minha família, por exemplo, muitas vezes eu falo, nossa, filha, você tem certeza, né? Nossa, pesado isso que você faz, né? Como é que você aguenta? E aí eu falo, gente, mas eu acho que a gente tem ferramentas para estar lá e fazer diferente num dos momentos, eu acho que mais difíceis para um paciente e para uma família, né? Eu acho que é difícil, pesado e árduo para quem não tem essas ferramentas. E às vezes quer fugir. Legal. Né? Então eu acho que é isso. Não me imagino fazendo outra coisa. É sensacional. E você consegue lembrar agora de algum caso para você impactante dentro do cuidado paliativo que você trouxe essa sensação assim de nossa, houve aqui algo de muito importante na vida dessa pessoa que faleceu, dessa família que perdeu essa pessoa amada. Você consegue pensar agora? Eu acho que eu não consigo lembrar de um caso, mas eu acho que tem conversas, né, e tem reuniões familiares que a gente faz que por mais que a gente calejado estejamos, não tem como a gente às vezes não sair impactado, né? E teve um caso em que a gente estava discutindo a retirada do suporte e tudo mais, e eram 2 filhos e o esposo dessa paciente, e um dos filhos, ele conseguiu nomear o sofrimento dele de uma forma tão objetiva, sabe? E eu lembro que o oncologista estava do meu lado, e o oncologista começou a chorar, né? E aí eu segurei também, aí também eu comecei a chorar, e aí a gente conseguiu retomar ali, mas foram falas muito duras, assim, né, do quanto ele, durante o processo, né, da internação e do adoecimento da mãe, ele sentiu que ele ia ter vários traumas. Ele conseguiu, acho que, descrever em vários sentimentos e falas dele, um luto antecipado, sabe aquele luto antecipatório que a gente morre de preocupação? Mas era muito louco, porque ao mesmo tempo que ele descrevia, ele estava elaborando, sabe? Então eu fiquei muito... Eu falei, gente, eu preciso de uma psicóloga muito boa aqui, porque eu tô muito na dúvida aqui como é que vai ser. E foi muito bonito o que o oncologista falou ali na hora, que do tipo, olha, o oncologista, ele trouxe a experiência da vida dele, que ele perdeu também os pais, muito jovem. Então, eu acho que dali... Na hora da reunião. Olha, que nível de conexão, que ele se sentiu à vontade para compartilhar. Essa foi muito recente, assim, e para mim foi no final do ano agora, e foi muito marcante, assim, o quanto a gente conseguiu ali. E aí a gente fez a extubação na sequência, e o filho estava junto. Acho que o grande medo desse filho, que presenciou um sofrimento muito intenso, era oncológico e era uma evolução muito rápida. Então, não deu tanto tempo deles processarem tudo, sabe? Mas na reunião foi muito impactante o quanto eu fiquei nessa dúvida. É um sofrimento muito intenso, um luto antecipatório, ou ele tá elaborando, né? Ou talvez os dois, né? E eu acho que eram os dois, de verdade, assim.
De verdade. E eu acho que foi isso, né? Foi um filho que começou a reunião, sabe? Com aquele não verbal de braço cruzado e muito agressivo e muito, acho que, questionador. E terminou assim, tipo, super agradecendo e leve. Apesar de muito doído, né? E aí, Maíra, até aproveitando esse caso que você trouxe, como conseguir lidar com leveza, foco e um certo equilíbrio desequilibrado nessa vida de paliativista para alguém que está nessa jornada e passou pela formação e até como uma palavra de alguém que é formadora, né, de outros colegas. Posso fazer até uma adição que você trouxe? Eu até empolguei aqui, peço desculpa. Eu falei muito da questão da leveza, mas agora te olhando, lembrando, eu acho que tem uma questão de segurança. Eu lembro quando o residente olhava para você e quando eu olhava assim, o protótipo da paliativista, eu falava assim, nossa, ela sabe da importância dela. Então, assim, tem importância. Né? Porque quando o residente, lembra a primeira residência de cuidado paliativo, eu questionava, mas será que realmente é algo que, assim, é algo que é tão bom, assim, que faz a diferença, que é necessário para o sistema de saúde? E você, Maíra, sempre trouxe essa questão de, eu acho que, pensando agora, essa leveza, na verdade, é a segurança. Você sempre colocou, a minha impressão que você sempre trouxe, que aquilo ali era muito importante, realmente, para cuidar do paciente. E eu acho que complementando o que você está falando, e agora me veio um caso muito bom, assim, que muito impactante, e é um caso que eu trago de exemplo para residentes, e na hora que vocês perguntaram até esqueci, mas eu volto no que você trouxe. Eu acho que a segurança, ela tem que ser passada, né? E aí eu acho que se a gente não está segura, a gente não consegue passar. Né? A verdade. E eu falo para os residentes assim, né? Independente da gente entender todas as nuances daquela doença, a gente não sabe. A gente não é especialista de várias doenças que a gente vai cuidar. Sim. Mas se a gente passar a segurança de que a gente vai atrás dessas respostas, pronto. Né? E que a gente vai dar um melhor cuidado. Então, teve um caso em que era uma paciente, essa paciente era diarista de profissão, e a filha se esforçou ao máximo, né? Porque a filha fez faculdade. Então, assim, era uma guerreira a paciente, né? Conseguiu dar bons estudos para a filha fez faculdade, a filha estava pagando um plano de saúde para a mãe. E aí a UTI foi, na verdade, né, quem estava com esse paciente começou a discutir não indicação de UTI. Eu não lembro exatamente qual era o caso, tá? Mas era uma paciente que já estava evoluindo para uma fase final e não era... provavelmente faleceria naquela internação. E aí a equipe falou, olha, Maíra, não vou te chamar porque a filha nega. E a filha, acho que era profissional de saúde. Não sei se ela era físio, psicóloga, enfim. Sem rotular, mas ela era da área da saúde. E aí ela falou, não sei o que. Eu falei, puxa, deixa eu conversar com essa filha. E aí a filha, tipo, me recebeu, né, super mal, né? Quando a gente se apresenta como cuidado paliativo e tudo mais. Padrão. Já com todos os anticorpos ali, acho que a maior polêmica, né? A gente se apresenta ou não como cuidado paliativo e tal. A gente quer ou não um setor, né? Eu quero um setor controlado, maravilhoso, só de paliativo. Será que isso é bom ou ruim? Né? Hoje eu tô mais velha, eu começo a querer talvez um setor meio controlado para eu ficar mais confortável. Mas eu acho que não, a gente tem que circular em todos os andares e disseminar conhecimento. E aí eu lembro que essa filha, quando eu sentei com ela para conversar, cara, foi tão divisor de águas, assim, ela falou, minha mãe batalhou o máximo para eu ter uma formação, eu dou meu sangue para ela conseguir estar hoje nesse hospital, e estão dizendo que ela tá grave e não vão levar ela para UTI? E aí me deu um clique, eu falo, gente, é verdade, pro leigo, grave é igual UTI. Não ir pra UTI, eu tô o quê? Desassistindo, eu tô negligenciando esse cuidado. Sobre isso. Abandono de cuidado. Exato, e aí você tem que traduzir. E como era legítima essa dúvida, né, gente? Olha o histórico, né? Super. Tudo que se como esforçou. Era legítimo. E aí você tem que traduzir. Então, isso pra mim, eu levo até hoje. Então, quando eu discuto com os residentes, por que é importante a gente discutir plano de cuidado e não UTI? E a família entender que não UTI não é deixar de cuidar. É o melhor que a gente pode fazer para esse paciente é não mandar para UTI. Ou melhor, olha, o que a gente vai fazer na UTI, a gente pode fazer na unidade de internação. Porque o que a gente vai fazer é isso. E a gente não vai fazer aquilo, porque não vai ter benefício, né? Então, quando a gente entende que a gente precisa de verdade explicar, né? E que para o leigo aquilo pode ser omissão, né? E olha o quanto ela se esforça para dar um bom convênio. Eu falo, olha, se ela tivesse no MD Anderson, a gente também não indicaria. Então,
não é falta, porque eu acho que é muito isso, né? Uhum. O quanto às vezes o familiar se questiona de não conseguir oferecer o melhor serviço, o melhor cuidado, até por questões financeiras, né? Então, eu acho que esse eu acho que é um caso que eu ilustro bastante, e o quanto a gente passar a segurança de que um bom Uhum. cuidado vai ser feito, e se ela estivesse na UTI, seria feito dessa forma, e que a gente não precisa, né, o sacrifício de uma terapia intensiva para o caso dela e tal, eu acho que ajudou, e ajuda, acho que a ilustrar para os residentes essa importância. E aí, como se cuidar? Eu acho que é o cuidar, né? Como a gente consegue ser leve, eu acho que é entender, talvez... eu acho que o grande lance do paliativista é a gente saber que é lidar todo dia com sofrimentos tão intensos em que a gente precisa ir atrás de como a gente viver melhor, né? E viver melhor, às vezes, é na nossa condição de milhões de problemas, a gente buscar, sei lá, momentos que dão prazer pra gente, né? E eu acho que eu busco... Putz, tem uma coisa que eu vou falar que, pra mim, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, né? Apesar de eu ser paulistana, eu fiz faculdade no Rio, voltei na residência pra cá. E tinha uma coisa no Rio de Janeiro que me despertava isso, no estresse, leveza. E eu achava que era praia, eu achava que era a malemolência do carioca, né? Tinha alguma coisa ali que eu falava, gente, isso aqui eu preciso levar pra São Paulo de alguma forma. Nos primeiros anos eu via as pessoas tão estressadas em São Paulo que eu falava, nossa, acho que eu realmente me incorporei aqui, sou carioca. No terceiro ano eu já virei paulistana de novo. E aí, cara, eu descobri o beach tênis. Eu sei que é uma febre, mas legal. o beach tênis eu descobri que não é o mar que tira a sua uruca, sabe? O sal grosso ali, claro, isso é um bálsamo, mas eu acho que é o pisar na areia, sabe? Uhum. Sabe, o descalço, o fio terra ali, a questão de troca de energia. Então, para mim é sagrado fazer ali. Nem sou tão longe, né? Eu nunca fiz esporte. Pô, eu era daquelas que dava atestado na educação física, sou então dessas, nunca fui. Eu sei, isso aí. Então, para mim é um... Cara, Você consegue fazer aqui em São Paulo? Consigo. Não, é febre, cara. Brasil, Que legal! referência em beach tênis aí, Olha! pô. Consigo. Modalidade, já Exato. fiz aí também, pô. Tem Exato. que fazer um dia, você vai gostar. Que legal! Esporte de raquete, então, meu, pra É. questão cognitiva, Pô, parece que é um dos melhores. olha aí, ó. Nossa, que legal! Mas a questão é pôr o pé ali na areia, É. meio de São Paulo, uma vez por semana, em dia de semana. Parece que você tá em outro lugar, né? Nossa. Volta pro Rio, né? É. Uma vez Não, por é semana vai pro Rio, a ponte aí, ó. Engraçado, é quase algo disruptivo, né? É. Daquela cidade, aquela estrutura, É. né, que te traz. Exato. Produzir, você vai no meio e faz Exato. algo Areia. totalmente... Ai, Maíra, por que Na você não faz areia. tênis? Eu falei, não, gente, a areia que é o questão. Muda o ambiente, ó. Ah. Olha aí, que A areia. bacana. Pô. Eu acho que isso me ajuda. Que legal. E você também tem algum livro, algum filme, assim, da tua vida que te guia também para você seguir com a tua trajetória? Ah, olha, tem um livro que eu gosto muito que é... Ih, agora esqueci o nome, gente. Qual é o nome do livro? Putz, é um que fala de compaixão, né? Que a felicidade, na verdade, nada mais é do que a compaixão, né? A gente ser feliz é a gente saber exercer a compaixão. Eu acho que, peraí, calma que eu até anotei aqui. Aí vocês Ai, cortam que essa honra. parte. Tá ótimo. Gente, adorei seu livro, gente. Ai, fofinho, Amei. É do Gimpa, é um Coração Sem Medo. Ah, Eu acho que esse é um livro, eu acho que esse ajuda bastante, me ajudou bastante. Atualmente, eu tô lendo um que eu acho bem interessante, que é Não Se Deixe Manipular pelos Outros, de um psiquiatra, um psicólogo, Olha. enfim, que fala sobre esse desenvolvimento, acho que desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? É do Dyer, é bem, bem bacana, assim. Filme eu não tô vendo muito, mas tem uma música que eu amo de paixão, que é da Maria Bethânia, que é Oração ao Tempo. Uhum. Eu acho que essa música, eu acho que ela traz pra gente muitas reflexões do que a gente é, do que a gente faz. Eu acho que, né, tem tudo a ver. E aí, assim, já caminhando pro final, você nessa vivência, nos desafios que você compartilhou um pouquinho, nessa formação de mais de uma década de diversos profissionais em áreas tão sensíveis, qual mensagem você deixaria para um colega
tá terminando clínica médica, às vezes igual você, né, voltando para o seu estado, pensando em ter um contato com essa questão do cuidado paliativo, que tá ali, qual mensagem você deixaria? Eu acho que eu deixaria talvez uma mensagem de que, cara, o cuidado paliativo não é achismo, né? O cuidado paliativo faz parte de uma boa prática, é uma abordagem que eu acho que todo profissional deveria, né, se instruir para fazer e acionar o especialista quando precisar, assim, né, independente, não precisa ser um paliativista, mas eu acho que na sua formação não tem como a gente negar que um paciente sofra durante qualquer adoecimento e não apenas na morte, né? Eu acho que é isso. Sensacional. E para a audiência continuar buscando você, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Então, eu não sou muito antenada nessas partes, mas você sabe que recentemente, desde o final do ano passado, eu voltei para o consultório. Eu tô muito dentro de hospital, né? Há muitos anos. E eu acho que eu estava sentindo falta de ter o meu espaço. Até você falou, né, do espaço controlado, né, protegido, né? De ter meu espaço, de criar esse laço, de repente, ter a oportunidade de ver o paciente em casa, né, enquanto ele não consegue, e também eu acho que olhar um pouco para a geriatria, né, de conseguir, de repente, fazer uma prevenção e uma promoção. Fui até fazer, enfim, medicina de estilo de vida. Que legal! Que eu acho que né, lifestyle medicine, para a gente criar formas de cuidar do nosso paciente. Eu acho que isso é também cuidado paliativo. Exato. Né? Total. E antes, né? Eu acho que criar essa trajetória com ele, né? E então eu acabei aderindo, minha irmã é designer gráfica, então minha irmã falou, não, vamos fazer uma página aí no Instagram e tal. Eu gostei muito. Eu vi ontem. E aí tá lá. Acho que é meu nome, né, doutora Maíra Frutig, no Instagram e acho que na página mesmo também é .com, acho que é alguma coisa assim. Pode deixar que a gente vai colocar aqui na descrição do episódio. Mas tô disponível também, não só por ali, fiquem tranquilos. Maíra, muito obrigado, que papo gostoso, nossa, que honra poder te receber aqui, a gente tá nesse estúdio maravilhoso aqui em São Paulo. Sensacional, né? Pô, você tinha falado. Já estamos aqui, já no finalzinho. Muito, né? O pessoal levantou a placa. A gente assim. E ela tinha comentado, não, comigo é rápido, é rapidinho. Eu falei, calma, vamos ver. Mas vocês são muito bons, gente. Não, você que é essa pessoa sensacional, profunda, com tanta segurança, com tanto objetivo e traz tanta leveza na sua prática. Queria muito te agradecer por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Um agradecimento pessoal por você ter, assim, esse espaço muito importante na minha vida. Viu? Muito obrigada, a Su querida. falou demais, eu fiquei, cara, não, tem que ser. Isso. É uma honra. É uma honra, viu? Obrigada, viu, querida? Obrigada demais. Obrigada, muito querida. E você, tenho certeza que gostou desse episódio. E eu não acredito que você ainda não segue a gente nas redes sociais, que não tá inscrito no nosso canal no YouTube e que não deixou aquela avaliação pra gente no Spotify. Se você não fez isso, ou se já fez, faça de novo. Vai lá, vai ser muito importante pra gente. Continua ligado, que toda semana tem episódio novo aqui pra gente. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, gente.